apresentada na Câmara dos Deputados uma nova proposta de reforma tributária, dessa vez pelo deputado Baleia Rossi, a exemplo do que a gente já teve em outros anos, várias tentativas de projetos de reforma tributária. A gente teve mais recentemente, pelo deputado Luiz Carlos Rauli, uma PEC que tentava criar o IBS. É hoje a proposta que a gente tem mais avançada no Congresso Nacional. A proposta do deputado Luiz Carlos Rauli chegou a ser aprovada o ano passado na comissão especial que foi criada para abordar e para analisar essa reforma tributária. Então a gente tem agora um novo cenário, né? A gente tem a expectativa de que após a aprovação, se tivermos mesmo aprovado uma reforma da Previdência, que o próximo passo do Congresso e do governo seja a aprovação de uma reforma tributária. Então qual é o cenário que a gente tem hoje? Com a apresentação dessa PEC 45 do deputado Baleia Rossi, ela apresenta muita semelhança com a do deputado Luiz Carlos Rauli, na tentativa de criar o que a gente tem hoje em outros países, uma espécie de IVA. O que seria esse IVA? Seria para nós um IBS, um Imposto sobre Bens e Serviços, que unificaria diversos tributos, como o ISS, o ICMS, o PIS, a COFINS e o IPI. E teria ainda um imposto seletivo, para tributar com uma alíquota um pouco mais alta, então, operações de energia elétrica, de cigarros, de bebidas. A ideia, então, desse IBS é de ter uma alíquota única para os contribuintes e, ainda assim, a proposta prevê que os estados e municípios poderiam criar as suas alíquotas, dentro, obviamente, de um parâmetro, né? Por exemplo, se a gente tivesse uma alíquota fixada de 10%, o estado poderia fixar entre 9% ou 11%, apenas a título de exemplo, para a gente ter uma ideia. Esse IBS geraria crédito amplo, teria uma não cumulatividade plena, né? Com uma base de incidência muito ampla, ou seja, sobre todas as formas de consumo. Então, acabando com problemas como a gente tem hoje, por exemplo, na tributação dos serviços de streaming, né? Dos serviços de música que a gente tem, de aplicativos. Acabaria com essas incertezas, traria uma simplificação muito grande para os contribuintes. Só que, é claro, muita coisa, a definição dessas alíquotas, como ia funcionar essa operacionalização, a PEC delega para uma lei complementar, que viria a ser editada, após aprovada a PEC, dentro de 120 dias. E aí a gente tem muitas incertezas, como seria a convivência dos tributos de hoje e nessa transição do IBS. A PEC prevê uma transição para a mudança dessa tributação de 10 anos, tendo uma convivência entre o IBS e os tributos antigos durante os 2 primeiros anos, né, e depois uma redução gradativa das alíquotas dos tributos que nós temos hoje. E para a distribuição de receita entre os estados, a PEC traz aí uma previsão de transição de 50 anos, né, criando fundos para compensação dos estados que eventualmente tenham perdas com a redução das suas receitas de ISS, de ICMS. Então a gente fica aí nessa expectativa. Um ponto muito importante é com relação ao Simples Nacional. Pela proposta da PEC 45, o Simples poderia optar por pagar o IBS e mesmo assim continuar pagando seus tributos dentro da alíquota do Simples, se lhe for mais favorável economicamente. Então a FEComércio fica acompanhando, a FEComércio apoia a criação do IBS e vamos acompanhar os desdobramentos então no Congresso Nacional sobre uma nova reforma tributária.